Fala pessoal, tudo bem? Paulo Lins aqui, professor da Sim. Vamos falar do caso de hoje do plantão. Foi um caso relativamente simples, então vou trazer o casinho aqui para vocês. Homem, 28 anos, foi trazido pelos familiares porque ele não urinava há 12 horas. E também ele conta pra gente que ele participou da maratona de ontem, daqui de São Paulo, da maratona internacional. Passou o dia bem, só que despertou sem fazer xixi, anúrico e com uma astenia intensa, com uma dor muscular também intensa. De antecedente prévio, ele se relata como rígido. De exame físico, não tinha grande coisa. Ele estava levemente hipertenso, estava com uma fraqueza muscular importante, com uma dor muscular importante, mas aparelho respiratório, aparelho abdominal, aparelho cardiovascular não tinha nenhuma alteração digna de nota. Só contava com uma hipertensão ali 15/9, uma frequência respiratória de 28, estava levemente desconfortável, saturando 91. E aí a grande hipótese que a gente vai ter num paciente fez exercício físico vigoroso, ele não era habitualmente corredor e me aparece no outro dia com uma dor muscular, com uma astenia e anúrico, vamos pensar em rabdomiólise. Rabdomiólise é o grande diagnóstico desse paciente. Lógico que a abordagem inicial do pronto-socorro vai ser dar uma olhada, ver se esse paciente não está obstruído, ver se não tem uma obstrução urinária, então pega o ultrassom, vai dar uma olhadinha ali na bexiga, vai ver se ele não tem uma história de diarreia, alguma história infecciosa importante, se ele não teve exposição, alguma exposição de risco, como enchente, para pensar em leptospirose, só abrindo o raciocínio, mas parece que realmente é uma rabdomiólise, parece que temos exatamente essa situação. Então, o paciente que cursa com rabdomiólise é uma lesão muscular intensa. Essa lesão muscular vai fazer extrusão de todo o conteúdo muscular para a corrente sanguínea. A mioglobina presente no músculo vai se depositar, vai ser filtrada e vai se depositar nos túbulos, fazendo uma lesão tubular induzida por pigmento, né? Esse pigmento M vai fazer uma baita de uma lesão tubular. Além disso, esse músculo edemacia, faz uma perda para terceiro espaço super importante, então vai ter um componente de pré-renal e também vai ter o componente do duplo produto de cálcio e fósforo, então o fósforo do sangue aumenta, o ácido úrico do sangue aumenta e pode ter hipercalemia, pode ter acidose metabólica, pode ter um monte de repercussão eletrolítica importante nesses pacientes. Então vale a pena todo paciente que chega com suspeita de rabdomiólise a gente pedir um perfil laboratorial eletrolítico completo. Para bater o martelo mesmo é a partir de CPK. A gente chama de rabdomiólise quando a gente tem uma CPK alterada pelo menos ali 5 a 10 vezes o limite do superior do laboratório, associado com uma disfunção orgânica importante. E disfunção orgânica aqui a gente fala do rim, então creatinina alterada ou oligoanúria. Então nosso paciente, se vier com uma CPK alterada, e vocês já viram os stories, já viram que ele tem uma CPK alterada, a CPK dele veio de 150 mil, então esse paciente tem rabdomiólise, mesmo a creatinina ainda não estando alterada. Então a gente já pode chamar de rabdomiólise porque ele está oligoanúrico. Como que a gente vai fazer, então? Como que a gente pode ajudar nesse diagnóstico? Além da CPK, que a gente tem? A gente tem a TGO aumenta desproporcionalmente mais que a TGP, TGO também é enzima muscular, DHL também ajuda, DHL pode estourar, e a presença de M, sangue positivo na urina. Então a gente tem presença de sangue cruz no laboratório, então se você pede uma fita de urina, um exame de urina 1 ou sumário de urina, a gente vai ter uma desproporção. Sangue presente, só que não temos hematúria. Isso representa o quê? Isso representa o componente M ali sendo filtrado e aparecendo. Por questão de cinética, CPK, ela começa a alterar a partir de 12, 24 horas, e a mais a mioglobina já é muito mais precoce. Lembrar daquela história de que a mioglobina ela tem uma meia-vida muito curta e ela faz um pico muito rápido, por isso que a gente vai ter piora de função renal e a CPK ainda está subindo nesses pacientes. Então a gente lembra que quem faz a lesão renal propriamente dita é a mioglobina, a mioglobinúria, não é o valor da CPK. A CPK é inócua para o rim, quem faz o componente nefrotóxico é a mioglobina, é a lesão muscular propriamente dita, é a pré-renal, é o ácido úrico fazendo uma nefropatia aguda por urato, é o duplo produto de cálcio e fósforo. Então, fechando o rabdomiólise, algumas perguntas que eu trago para vocês, algumas perguntas que vão facilitar o nosso entendimento.
Primeira coisa, CPK de risco. Toda alteração de CPK traz risco para o meu paciente? Como que eu faço isso? Como que eu interajo valor de CPK e risco de IRA? Para a gente começar a falar, precisamos ter uma CPK de pelo menos 5.000. A maioria das cortes retrata que CPK a partir de 5.000 é fator de risco para IRA. Entre 5 e 10 mil existe uma controversa na literatura, a literatura não chega a ser consensual, mas a partir de 10 mil não se tem dúvida, existe risco iminente de lesão renal aguda. Então, CPK abaixo de 5 mil, a gente não precisa se preocupar tanto assim, a gente, óbvio, vai hidratar o paciente, mas as cortes só começam a trabalhar com CPK a partir de 5 mil. E qual corte? É a corte que a gente brincou no Stories, é o McMahon. McMahon é um autor que avaliou diversos pacientes com rabdomiólise e foi olhar qual é o componente da rabdomiólise, como decidir em todos os pacientes com rabdomiólise, que aquele cortou em CPK acima de 5 mil, qual o paciente que vai piorar a função renal e qual o paciente que vai precisar de diálise. Então o McMahon é um score que vai usar idade, vai cortar menor que 50 anos, 50 70, 70 80, maior que 80 anos e vai dar ponto para isso. Vai dar ponto se é homem ou se é mulher, vai dar ponto para a creatinina inicial menor que 1.4 ou maior que 2.2, entre 1.4 e 2.2 ele dá pontuações diferentes. E aqui começa a ficar mais específico. CPK maior que 40 mil é fator de risco iminente, dá muito ponto. E cálcio abaixo de 7,5, cálcio total abaixo de 7,5, fósforo inicial acima de 5,4, acidose metabólica vista com bicarbonato menor que 19. E quando a gente tem uma rabdomiólise secundária, outra causa que não: crise convulsiva, síncope, exercício, estatina e miopatia inflamatória. Então, se a gente tiver uma rabdomiólise por etiologia diferente dessa, a gente faz a rabdomiólise de alto risco. Rabdomiólises de síncope, de crise convulsiva, de exercício, de estatina, de miosite, são ditas como rabdomiólises menos malignas do que as rabdomiólises por outras etiologias, como uma Crush síndrome, que é um esmigalhamento muscular, como uma rabdomiólise por outra etiologia, como uma etiologia viral, como uma etiologia pela leptospirose. Essas outras etiologias são de maior risco se comparado com a rabdomiólise pelo exercício físico somente. Fechado rabdomiólise, primeira dúvida: eu preciso hidratar? Sim, precisamos hidratar. Mesmo paciente anúrico, porque existe uma compartimentalização da hidratação desses pacientes. Os pacientes se desidratam para um compartimento intramuscular. O músculo lesado, ele começa a puxar líquido e esse paciente se desidrata feio. Então, precisamos hidratar, hidratamos todos os pacientes. As cortes de Crush síndrome, que são terremotos, esmigalhamentos e situações de catástrofes ambientais, mostram que quanto mais líquido, quanto mais hidratação venosa, inclusive em cena de medicina de emergência, na extração desse paciente, começar a hidratar marcou o menor risco desse paciente precisar de hemodiálise. E risco de hemodiálise é difícil a gente estimar, mas o McMahon também ajuda a gente. Um McMahon menor que 5 fala muito contra esse paciente ir a óbito ou precisar de diálise devido à rabdomiólise. Um McMahon maior que 10 pontos fala muito a favor. Ele tem um risco aumentado de precisar de diálise, um risco aumentado de ir a óbito. McMahon maior que 10, esse paciente vai precisar ficar internado, esse paciente vai ficar provavelmente em observação em terapia intensiva. Menor que 5, a gente fica mais tranquilo, entre 5 a 10 a gente negocia com uma internação breve e vigilância. Então, hidratamos e aí surge a dúvida do como hidratar. Literatura de trauma, literatura de Crush síndrome fala que talvez ingerlactato e bicarbonatase sejam as melhores soluções. Em rabdomiólise induzida por exercício, essa literatura não existe, então a hidratação deve ser feita com cristalóide, o cristalóide que você tiver e você preferir, e vai ser uma hidratação ao redor de meio a 1 litro por hora, podendo chegar até 2 litros por hora. Podemos fazer até 10, 20 litros de volume para um paciente com uma rabdomiólise de alto risco. Além disso, nosso objetivo é que ele urine pelo menos 200 a 300 ml por hora.
pelo menos isso. E além disso, se ele tiver acidótico, se ele tiver em acidose metabólica, vale a pena colocar a bicarbonatada. Então a bicarbonatada vai entrar para todo aquele paciente que tiver cálcio bom, ele não está hipocalcêmico, ele não está alcalótico e ele não tem risco de ficar muito alcalótico. Então a gente entra com a bicarbonatada, que é aquela solução conhecida, 850 de soro glicosado, 150 de bicarbonato, e esse paciente vai receber essa solução ao redor de 100 a 200 ml hora até ele resolver da rabdomiólise, até a CPK parar de subir e ele começar realmente a se estabilizar do ponto de vista clínico. Manitol é outra solução que a gente também pode utilizar. Manitol deve ter muita cautela no seu uso, porque o manitol é um diurético, ele tem ação diurética osmótica, então ele pode fazer perda de água livre pelo rim, pode perpetuar uma hipernatremia, então tem que ter cautela no seu uso, mas o manitol pode ser utilizado. A melhor evidência de uso de manitol é quando a CPK está muito alta, uma CPK a partir de 30 mil, você pode lançar mão do manitol, e o recomendado é dar muito soro junto com o manitol. Vou fazer manitol, fazemos cerca de 1 a 2 gramas por quilo, e a cada 5 gramas de manitol é para ser infundido 1 litro de soro. Então, se o paciente vai receber 1 grama por quilo, e isso vai dar ali, ele vai receber ao redor de 70 gramas, ele tem que receber a cada 5 gramas 1 litro, então ele vai receber 70, ele recebeu mais ou menos 14 litros nessa brincadeira. 70 quilos, divide por 5, vai dar 14, então ele tem que receber junto com esse manitol 14 litros. É muito volume que entra, realmente é muito volume. A literatura fala a respeito disso. Superado o manitol, então o manitol só faremos quando o paciente tiver uma rabdomiólise muito importante, uma CPK muito alta. O que fica de base, então? O que a gente faz para todo mundo? Hiperidrata todo mundo até a CPK estabilizar ou parar de subir. Bicarbonato para os pacientes que não estão alcalóticos, que não estão extremamente hipocalcêmicos, ou seja, o cálcio está normal. Manitol para alguns casos, não todos. Então, esses nossos objetivos. Se você quiser avaliar o objetivo de bicarbonato, quer alcalinizar a urina e quero vigiar essa alcalinização, a meta é um pH urinário acima de 6,5, mas isso não é muito prático no pronto-socorro, não vale a pena ficar insistindo nessas coisas. Quando parar de hiperidratar é outra pergunta que a gente tem que fazer. A gente para de hiperidratar quando a CPK está menor que 5.000, a gente já pensa que não vale mais a pena a hiperidratação. CPK abaixo de 10.000, a maioria da literatura concorda que também não vale a pena. A gente hidrata bastante até a CPK parar de subir. Quando a CPK começa a cair, a gente sabe que a curva de CPK é cair pelo menos 40%, 50% por dia, se não tiver rabdomiólise ocorrendo. Então, a gente vai resolver uma rabdomiólise em 4 a 5 dias. Então, a gente para de hiperidratar quando a CPK caiu abaixo de 10.000, abaixo de 5.000, ou quando ela parou de subir, a gente já pisa no freio, já fica de olho. Diuréticos vão entrar quando? Quando o paciente ficar hipervolêmico. Ele está hipervolêmico, ele precisa ser hiperidratado, a gente vai entrar com diurético e vai avaliar débito urinário. Lembrando que o nosso objetivo é 200 a 300 ml por hora. Não está respondendo a diurético. Esse paciente está ficando anasarcado, esse paciente está ficando hipercalêmico, está ficando cada vez mais acidótico, é começar a pensar em diálise, chamar nefrologista, para o nefrologista avaliar se esse paciente não precisa de diálise. E diálise vai resolver pelo menos os desequilíbrios eletrolíticos, né? A hipercalemia, a acidose, a hipervolemia, não vai resolver a rabdomiólise. Não temos estudos ainda de diálise para clarear a mioglobina, para conseguir fazer clareamento da mioglobina. Já existe capilar, 2 capilares disponíveis, são capilares de high cutoff, são capilares com diâmetro de fibra um pouquinho maior, e esses capilares conseguem fazer clareamento da mioglobina, de uma cadeia leve do mieloma, mas eles não são práticos, eles não são consolidados em literatura e medicina baseada em evidência, então não surge recomendação forte de seu uso. Diálise aqui é só para urgências dialíticas, hipercalemia, hipervolemia ou paciente que realmente está muito acidótico, aí sim a gente vai indicar diálise. Paciente com rabdomiólise que recuperou função muscular, que
recuperou, não precisa de maiores investigações. A rabdomiólise induzida por exercício pode acontecer. Em quem que investigamos doenças, miopatias? Em quem tiver alguma história clínica sugestiva de uma miopatia inflamatória, tem um heliótropo, tem o sinal do Challe, tem alguma coisa para eu pensar numa dermatomiosite, ou uma situação de risco para pensar numa polimiosite, ou um hipotiroidismo fazendo uma rabdomiólise, uma miopatia induzida por hipotireoidismo ou usa corticoide, e também lembrar das doenças genéticas, das miopatias por corpúsculo, né? As situações de distúrbios do glicogênio, distúrbios da via glicolítica que podem causar miopatia. Quem que a gente pensa quais pacientes a gente vai pensar em investigar para essas doenças raras das glicogenoses? Pacientes que têm rabdomiólise induzida por exercício de repetição, fez uma, fez outra, está fazendo toda hora uma rabdomiólise. Paciente que tem parente de primeiro grau com essas miopatias, vale a pena investigar. Ou pacientes que têm alguma outra sugestão na avaliação clínica, que eles tenham uma suspeita clínica importante de miosite por essas doenças, por essas vias de defeito da metabolização da glicose e do glicogênio. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado por me acompanhar no Plantão Sim, um abraço e até a próxima.